A gente continua nessa entrevista, nosso bate-papo com a simpática Elaine Mello, que é sócia-diretora da Pyxis Academia de Investimentos e fala conosco direto de Campinas, São Paulo, pela internet. Nós falamos na entrevista anterior sobre a participação da mulher no mercado acionário e agora um investimento que é muito apreciado pelas mulheres, não é, Elaine, que é a poupança, e a gente vai detalhar um pouco nessa entrevista, primeiro falando sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros aqui no Brasil, que foi reduzida a 7,25% ao ano, o menor nível histórico desta taxa, não é verdade, Elaine? Exatamente, Luciane. Boa tarde. Boa tarde, pessoal que segue ela Press. E vamos lá falar um pouquinho desse cenário que a economia nos colocou agora. Um momento novo, né, na economia brasileira. Nunca havíamos tido um patamar tão baixo de taxa de juros da economia. E, infelizmente, isso prejudicou bastante aí os investimentos de renda fixa, principalmente poupança, que já nos retorna resultados negativos, né? Já estamos rentabilizando negativamente na poupança aí. Isso para quem fazia pé de meia, fazia planejamento para o futuro, se baseando somente em poupança, o que é muito comum no perfil feminino de investimentos, vai ser um tremendo problema, porque não é mais possível você acumular dinheiro, né, acumular capital com rentabilidade negativa. Okay, Isso a gente economicamente... tem o histórico aqui, né, Elaine, da taxa básica de juros, né? Isso. Desde 2011. Que a gente vem aí de 2011 em torno de 12%, e agora esse patamar aí, esse piso histórico, né, de 7,25%. Que é uma coisa boa, mas muitos hábitos de investimento têm que ser revistos, né? Isso é bom para a macroeconomia, né? Por vários fatores aí. Porém, para o investimento do pequeno investidor é um problema, né? Porque ele não consegue mais rentabilizar. Chegamos ao momento em que é necessário, é mandatório que as pessoas entendam que isso é necessário, que você faça diversificação da sua carteira de investimentos. Né? Não podemos mais nos focar em centralizar os investimentos só em renda fixa. Não vamos ganhar dinheiro dessa forma. Então, é necessário. As pessoas vão precisar aprender um pouquinho de renda variável, entender como que maneja esse risco, como que administra esse risco, que é possível. Né? As pessoas têm que perder um pouquinho esse pensamento de que entra em bolsa de valores e perde todo o dinheiro. Isso se fizer tudo da maneira errada. Existe uma maneira certa de fazer. E é importante que as pessoas tomem esse conhecimento, aprender a trabalhar com a renda variável para poder, sim, acumular dinheiro, inclusive para o futuro, para um patrimônio que se queira arrebanhar. Né? A gente tem aqui um quadro, um slide que você mandou, como fica a poupança com mais um corte na taxa Selic. Toda a etapa, gostaria que você explicasse para a gente, Elaine. Isso, a gente começa no cálculo aí mostrando o valor da Selic, né, em que patamar que ela chegou aí, o 7,25, e depois o resto dos personagens da nossa continha aí, né? Então a gente tem a inflação, temos a TR, né, que é a taxa referencial que faz uma pequena correção no cálculo, e aí, feito todo o passo a passo dessa conta, a gente chega aí numa poupança negativa, infelizmente, né, em torno de menos 0,5% ao ano. E Elaine, se alguém for ao banco e disserem o contrário, não, a poupança não está negativa, é porque não estão descontando a inflação. O gerente, alguém que estiver dando essa informação, é uma informação equivocada. É esse cálculo que é feito, já é descontada a inflação, que é o rendimento real, ou seja, o déficit, né, real da poupança. Okay. Exatamente. Inclusive você vê pela internet artigos, né, comentários do pessoal falando do rendimento da poupança, mas não citando a inflação. E é necessário, porque é real. Né? A inflação, ela é presente e ela vai impactar em todos os investimentos aí. Não tem como, a gente tem que descontar ela do cálculo. A previsão dela, a meta dela é de 5,6, então se você tira um pouco menos aí da poupança de 5,25, tira 5,6, você vai ficar negativa, não tem como, é conta matemática, né? E a gente tem alternativas aqui que você mandou, né? Desde o ouro, e o dólar que não é também ficou negativo, né? Isso, aí está um demonstrativo de como foi a performance dos investimentos no mês de setembro. O ouro foi o grande campeão aí, em torno de 4,5%. A Bolsa de Valores, com renda variável em segundo lugar, em torno de 3,7%.
E aí a gente observa no final, né, dessa escala aí, que está centralizada a renda fixa. Então está ali a poupança, a Selic, estão tudo centralizados em níveis bem baixos, né? Dá para ver graficamente a diferença entre renda fixa e renda variável. Por isso a necessidade que eu citei. Precisamos aprender a diversificar as carteiras de investimentos que nós temos. Qual é o caminho para a mulher, para a pessoa que estava começando a poupar um pouquinho e agora encara essa mudança na economia? Conhecimento, Luciane, basicamente, como a gente até havia comentado já no perfil das mulheres, né, na entrevista anterior, falando do conhecimento. Então, é preciso, não dá para a gente simplesmente chegar na Bolsa de Valores, começar a fazer investimento sem conhecimento. Esse é o caminho mais curto para ter sérios problemas, perder dinheiro, e aí sim a Bolsa é algo ruim, né? Mas existe um lado muito bom da Bolsa de Valores, falo isso de cadeira, e o ponto para se entender qual é esse caminho é conhecimento, não existe outra forma, né? Então, sugiro aí às pessoas, vamos buscar conhecimento, leitura, curso, palestra, vamos para a internet, vamos para o YouTube, enfim, aonde tiver fonte de informação sobre renda variável, sobre bolsa de valores, tirem proveito disso e façam uso na prática para a rentabilização dos seus investimentos. Ok, Elaine Mello, muito obrigada pelas suas informações, e um dos canais de contato contigo é o Bolsa e Batom, a fanpage lá do Facebook, com informações aí sobre economia, mercado acionário, poupança, enfim, várias formas aí, opções alternativas para o investidor. Isso aí, Luciene. Também tem a fanpage da Pixis, né? Pixis Academia de Investimentos. Então, 2 canais aí para o pessoal ficar em contato com a gente. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Luciene. Até a próxima. Boa tarde a todos. Boa tarde. Da BMF Bovespa, São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.